Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Espero que possa enriquecer, trazer novos pensamentos. E hoje vamos explorar eh, um, um pensamento a respeito do porquê e como as religiões diminuem absurdamente o seu valor e sua percepção de si mesmo. E como que é, além de como que é essa tática, por que essa tática, né? Talvez seja meio óbvio se você for já perceber aí um pouco sobre esse assunto, mas vamos explorar um pouco sobre isso. E aí, para conversar sobre esse assunto, a gente vai começar basicamente pela religião católica. Por quê? Eu moro no Brasil, enfim, né? Estamos aqui falando em português, estou no Brasil, São Paulo mais especificamente, e querendo ou não, mesmo que, por exemplo, a sua família seja de uma outra vertente religiosa, espiritual, mística, sei lá, qualquer vertente aí da ligada a esses assuntos, direta ou indiretamente você passa pelo cristianismo, pelo catolicismo, e você vê referências, você vê as missas, então a pessoa morre, tem missa de sétimo dia, então basicamente no ideário do brasileiro, por mais, como eu disse, por mais que ele não seja talvez até católico, mas direta ou às vezes indiretamente, tá perpassada essas ideias, essas formas de pensar, essa, de certa forma, ideologia, ou seja, né, um modo, um ideário, uma forma de enxergar o mundo perpassa pela maioria dos brasileiros. E aí, vamos começar pensando, quando eu crio uma história, uma certa simbologia, uma mitologia de que um homem extremamente especial, vindo para salvar o universo, não só esse planeta, mas tudo que existe, nasce de uma virgem. Várias conotações já estão implícitas aí, tá? Sem entrar, a gente pode, lógico, conectar outra história como Adão e Eva, que seria o pecado original, e para muitos tem a ver com sexo, embora não seja isso, no fundo, a história e a simbologia que está por trás, mas para muitos tem a ver e está relacionado com sexo, que é o pecado original. E, co- e- e aí, primeiro que assim, olha como a própria história que é vendida não faz sentido. Porque nós estamos aqui por conta do sexo. A não ser que você tenha já os bebês, como é que é? Os bebês de proveta. Então, bebês inseminados e, enfim, que não tiveram o ato sexual. Mas, pensando num majoritário, numa maioria, é por conta do sexo. Então você já nasceu, teoricamente, nessa visão pecador, você já tá para baixo, tá? Olha como a tática, quer dizer, você já nasceu errado. Então, mesmo que você não saiba o que tá acontecendo, você já tá errado, entre aspas, porque você já nasceu do pecado, você já tá errado. Esse é um ponto. Outro ponto que a gente pode explorar: nasceu de uma virgem. O sexo é feio, é errado, é moralmente condenável. Ou seja, só é puro quem nasceu sem o sexo, de uma virgem. Olha o nível de ideário que é criado e como as pessoas compram essas ideias e como isso diminui a própria vida delas. Não tem a ver com religião, não tem a ver com espiritualidade, com busca de Deus ou consagração divina, não tem nada a ver com isso. Mas mera, pura e simplesmente domesticação, dominação, e isso tem a ver com política, poder, enfim, não tem a ver com Deus ou com qualquer outra
anjos ou qualquer outra forma de percepção religiosa, espiritual, entendeu? E aí um adendo a isso, quer dizer, teve uma pessoa, vou tirar as outras histórias do mundo, porque tem outros mitos e mitologias a respeito de homens e seres especiais nascendo de virgem, mas isso é uma simbologia que, se vocês tiverem interesse, eu faço um outro vídeo sobre isso. Mas a partir do momento que um homem extremamente especial nasce, vem 3 reis, sabe-se lá de onde, seguindo uma estrela, o que esse ser é extremamente especial e salvador deste universo. Ok. E olha, que fique muito claro o que eu estou dizendo aqui, em nenhum momento eu vou dizer ou vocês vão ouvir e entender de mim que eu não admire a figura de Jesus, Yeshua, o mestre. Foi, se não o maior ou um dos maiores mestres espirituais, místicos, enfim. Mas olha como o discurso não bate com o próprio discurso do próprio Jesus, do próprio Cristo. Cria uma história de que ele é tão especial e fora da curva, e tão que ele nasceu de uma virgem, que ele nasceu predestinado, que vieram 3 reis magos para contemplar e dar presentes, porque ele era o predestinado, e vão se criando histórias a tal ponto que você fala: "Poxa, eu não nasci de virgem. Quando eu nasci, provavelmente só minha família, algumas pessoas deram os presentes, não veio reis imponentes trazendo presentes mirabolantes e simbólicos, seguindo uma estrela, sem GPS, sem Waze", entende? Então, todo esse ideário que é construído é para te diminuir e colocar lá embaixo e falar assim: "Você não tem como chegar num nível de um Jesus, de um Buda". Vamos por exemplo, eu acabei de citar o Buda. Tem uma história dentro do budismo, numa das várias histórias que correm aí, que o príncipe Siddhartha, lá, Siddhartha Gautama, filho do rei de Kapilavastu, já ao nascer, ele saiu da barriga da mãe, tinha acabado de sair, ele levantou em pé, deu 9 passos, chegou em uma pessoa, não lembro quem assim, falou: "Eu sou o ser de luz que veio restaurar não sei o quê", falei: "Quer dizer, por que essas simbologias e as religiões criam seres tão magníficos e fora da sua possibilidade, digamos, da sua potencialidade, se não que apenas e meramente para te diminuir", entendeu? E aí, pô, aí eu vou rezar para Cristo, eu vou rezar para Buda, eu vou ter que chamar esse cara tão excepcional, porque eu não sou. Enquanto que Cristo olhava para as pessoas e falava: "Vós sois deuses, vocês estão dormindo, vocês não entenderam o recado. Vocês são deuses. Não é a mim que vocês têm que idolatrar". Aliás, olha como não casa as histórias do Cristo, inclusive as que estão na Bíblia, com a igreja. Em nenhum momento o Cristo falou: "Comam pão, eh, cria uma liturgia de que vocês estão comendo a minha carne". O que ele era um místico que tinha se iniciado em vários mistérios. Dizem alguns relatos que ele conseguiu chegar ao Egito, mas com muito mais certeza e probabilidade na Índia. E a Índia, mesmo que você tenha pouco conhecimento da Índia, você sabe que é um país, enfim, uma nação, um reino, né, na época, sei lá, um império, congregação de várias cidades voltadas à espiritualidade. É um país extremamente
espiritualizado, místico, de buscas da espiritualidade, de energia, dos chakras, todas essas teorias, e diz que Jesus e Yeshua, aliás, tem alguns que dizem que Cristo é uma corruptela de Krishna, ok? Entenderam? Então, assim, essas histórias vão se deturpando ao longo da história por motivos de poder, por motivos de domesticação social, de condenação de certas formas de agir, de pensar, mas que não tem a ver com os mestres. Eles são só. Aliás, tem um livro que eu li recente, inclusive é um teólogo alemão, falando sobre Jesus e como a igreja, a própria igreja, em muitos momentos, conseguiram documentos reais, factuais, assim, com muita probabilidade, sobre o próprio Cristo e queimaram. Estão entendendo que a igreja de Cristo, cristã, consegue um documento real de Cristo e queima? Tem algum sentido? Se não, porque assim, digamos que eu venero, sei lá, os ETs. Tô dando um exemplo tosco. Eu venero os ETs. Eu oro, faço meditação, eu acendo vela, eu faço o diabo, faço de tudo. O diabo e os anjos, pelos ET. Aí aparece os ETs, eu filmo, consigo filmar, consigo criar documentos comprovando, né, sobre os ETs e consigo criar uma. E aí eu crio uma igreja e de repente eu apago e queimo, deleto esse vídeo, esses documentos, essas provas. Mas a igreja não foi fundada, ou as minhas orações, no caso, em nome do ET e o outro de Cristo? Por que você queimou os documentos verídicos a respeito da verdade? É porque a história que quiseram criar de Cristo não bate, e é óbvio que não bate, nunca vai bater, com a história real de Yeshua, de Jesus, e do que ele viveu. Então, se eu preciso dominar as pessoas, eu nunca vou querer que elas saibam quem foi Jesus de verdade. Mas o que eu vou vender como propaganda. Entenderam? E aí a propaganda, um pouco meio Goebbels, avant-garde, né? Avant la lettre, como dizem os franceses, ou seja, um Goebbels antes do Goebbels, uma mentira 10 mil vezes repetida, uma verdade se torna uma verdade. Ou seja, eu massacro as pessoas falando, nasceu de uma virgem, ele veio das estrelas, e as estrelas mostraram o caminho para ele, os reis e isso e aquilo, e umas histórias assim gigantes, né? Criando um ideário de uma coisa assim muito fora do seu dia a dia. E aí o que sobra para você? Meramente abaixar a cabeça. Pô, realmente, o padre ou a instituição, ou o próprio Cristo, simbolizado por eles, é tão gigante fora do que eu sou, que é só aceitar mesmo, só baixar a cabeça, eu não vou ser, eu não consigo, eu não s e no entanto o mestre era o contrário, ele falava, você pega os apócrifos, você pega os textos, mesmo os que estão na Bíblia convencional, você pega os textos e realmente percebe o que Jesus está passando por aquelas passagens, palavras, enfim, não é dominação das pessoas, não é. Diz que no evangelho, se não me engano, no evangelho de Tomé, chegam a Cristo e falam: Cristo, qual é o melhor templo para eu orar? O de Salomão, o de Jerusalém, não sei que lá, qual templo é o melhor para eu orar e me conectar com Deus? Ele falou: você mesmo. Você é o próprio Deus, né? Você não precisa rezar para uma madeira, para uma pedra, para um.
para um bloco de gesso. Você é o Deus encarnado. Olhe para si mesmo. Só que imagina explorar essa fala de liberdade, de potência, o que aconteceria com as igrejas. Co como assim, né? Como que eu vou divulgar falando que o templo não é Deus, e eu sou Deus, e que eu não preciso ir em templo nenhum para orar? Aí você acaba com o dízimo, né, você acaba com a arrecadação, você acaba com com todo o comércio. Aliás, tem um texto de Dostoiévski, escritor russo, famoso, muito famoso, um clássico da literatura, chamado o livro Os Irmãos Karamazov. Dentro desse livro tem um conto chamado O Grande Inquisidor, que um dos personagens, lógico, é Dostoiévski, mas que um dos personagens, ao ter ido para a universidade, acho que de São Petersburgo, tinha escrito esse conto, essa pequena história, chamada O Grande Inquisidor. Então é um conto dentro de um livro, é uma pequena história dentro de um livro com outras histórias, um romance. E aí, olhem que curioso, Cristo teria renascido nessa história na época da Inquisição Espanhola. Olha a genialidade desse russo chamado Fyodor Dostoiévski. Cristo teria renascido na época da Inquisição Espanhola e teria dado as caras, mostrado, falado: sou Cristo, cheguei, renasci, reencarnei, voltei. E a igreja ficou polvorosa. Como assim, né? Como assim né? E aí, lá pelos meandros do texto, Cristo se apresenta ao próprio Papa da igreja. E não, pelo que eu me lembro, não fala nada, nada sobre as queimas de pessoas que eles faziam, sobre os escândalos de venda de perdão, o que, né, que era, se não me engano, as indulgências, o nome que se dava. Então, Cristo não. Olha como a presença, a forma de você ser o que você é realmente, integralmente autêntico que você é, tem uma força que você não precisa falar nada. Então, só dele estar ali já era a condenação da igreja cair por si só, entende o poder simbólico desse texto? Recomendo, se você nunca viu, nunca leu, enfim, procure, acho que deve ter na internet, gratuito. O Grande Inquisidor, Dostoiévski. E Cristo, se não me engano, não abre a boca, não fala uma palavra, enquanto o Papa, resumo da ópera, como você ousa renascer na minha gestão para destruir o. Tá entendendo a esquizofrenia generalizada, generalizada das religiões? Lógico que eu tô pegando como exemplo a católica, mas a gente pode pegar como exemplo quase qualquer uma, quase qualquer uma. Talvez com pouquíssimas exceções a gente conseguiria pegar uma que não gera diminuição, esquizofrenia nas pessoas, loucura. Então as próprias histórias que nos são dadas e vendidas. E só para finalizar, parece, né, pelo que eu lembro, posso estar enganado, mas parece que no final do conto, da história, o Papa, manda crucificar de novo Cristo, uma coisa assim, entendeu? Manda queimar de novo, manda queimar, foi porque ele é um herege, e manda crucificar. Ai, eu tô dando risada, porque a vontade é chorar de tanto, porque é uma, como que podem, meus senhores, minhas senhoras, enfim, todo mundo aí, não faz o menor sentido o que nós vivemos nesse sentido de campos de religião. E as pessoas brigam, e se você falar, por exemplo, com uma pessoa ferrenha de acreditar na letra da Bíblia, por exemplo, você fala: ó, Adão e Eva é uma simbologia, né? É um mito para representar
é que quando você sabe sobre o bem e o mal, você é expulso do paraíso, de você mesmo. Essa é a jornada do homem, não tem a ver com Adão que era uma pessoa e uma mulher, isso é simbólico, o feminino, o masculino, tem um monte de interpretações que não são ao pé da letra, de um paraíso realmente, porque não, olha como essa história também não faz o menor sentido. Por que que Deus onipotente, onisciente, onipresente, como é dito, a partir da teologia cristã, ou seja, sabe tudo, pode tudo, está em tudo, cria um ser num lugar perfeito para expulsar ele de lá, porque ele sabe tudo, ele já sabia então ele criou um ser, aí quer dizer, não bate, entende que as histórias não bate, não é isso que está sendo dito, não é essa a história. Então, e aí ele criou, porque se é o Deus demiurgo, né, o criador de absolutamente tudo, ele criou também a serpente para tentar o homem do quê? Para quê? Só para expulsar o cara e jogar na cara dele que ele não soube obedecer. É um Deus prepotente, assim, eu sabia que você ia fazer isso, eu vou te expulsar daqui. Será que é realmente isso que está sendo dito, né? Então, assim, tem um pouco mais de cuidado e de percepção mesmo, de que não é exatamente o que está sendo dito, né? As histórias, elas têm um poder de passar muito mais até do que se você criar um argumento, uma argumentação. As histórias têm uma capacidade de passar uma forma de agir, de pensar, de moralidade, e isso tem intenção, lógico que tem. Ou vocês ingenuamente acham que não, é só uma historinha e, e foi assim mesmo e não tinha intenção, né? As histórias são. Você pode talvez não saber quais são as intenções, até criar histórias você mesmo e não perceber quais são as suas intenções, aonde você está chegando e querendo chegar. Mas as histórias perpassam e passam para os outros a partir de uma vontade, de uma intenção, de algo que está sendo comunicado, que não são só palavras. E aí eu volto ao começo do vídeo sobre dominação, exploração, domesticação, entende? Parece em termos para alguns pesado, né? Ah, pô, tá domesticando um homem? Pô, eu não sou um bicho. Será que essas histórias não veem você como um bichinho extremamente burro e retardado? Perdão falar dessa forma, mas é uma afronta com as nossas capacidades. Você é o próprio absoluto e estão te tratando co como 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 um nada, assim, e isso é aceito, entendeu? E aí você mesmo aceita, não é o outro. Porque se me contarem uma história como essa, eu vou ficar: "Por que que ele tá falando isso? Não, não faz não, não, não. Isso eu não aceito, não concordo, rejeito", entende? Eu tô dizendo que eu sou melhor ou maior que vocês ou qualquer coisa assim, que se vocês acreditam, né, nessas histórias. Não, eu tô dizendo que eu tenho autonomia. E não foi Jesus ou um arcanjo, Miguel, Gabriel, Metatron, esses montes de nós somos os próprios deuses. Nós somos os próprios deuses que pedimos para ter uma experiência aqui. E foi isso que qualquer mestre, qualquer um, falou. Você pode pegar o Tao Te Ching, você pode pegar os apócrifos sobre Cristo, o Evangelho de Judas, o Judas Iscariotes. Parece que a National Geographic, numa expedição no deserto, achou uma caverna onde estavam textos, e aí foram percebendo que era do próprio Judas Iscariotes os textos. Procurem isso. Então essas coisas não são faladas assim abertamente, né? Então a pessoa tem que ter um pouquinho de vontade, curiosidade e ir atrás. Ou vocês acham que a igreja vai falar, vai mostrar e dar as caras do que realmente foi a história da igreja e de tudo que aconteceu.
inclusive a venda de um Jesus que não é o Jesus como ele foi. Não é, não é. Aliás, provavelmente os cristãos de hoje que seguem a ferro e fogo, assim, as igrejas, as recomendações, teriam pavor e não chegariam perto do Jesus como ele era. Teriam pavor, pavor. E crucificariam de novo, como brincou Dostoiévski no texto, no século XIX. Entendem? E aí, que ideário está por trás de tudo isso? Lógico que o assunto é muito maior, mas eu estou trazendo para a esfera da cultura e da sociedade para minimamente tangibilizar para quem tiver interesse, né, e pensar um pouco mais o como mentiram absurdamente para gente sobre tudo e todos, ok? Escola é para domesticação das pessoas. Escola, igreja, nada mais que isso. Não tem a ver com libertação e liberdade. Amor, tal, pode falar sobre amor, porque realmente a própria palavra já carregada do sentimento e dos nossos afetos, ao falar sobre isso a gente se enche de uma coisa boa, digamos assim, né, uma sensação genuína, mas não é o amor que Cristo está falando. Não é o amor que Cristo está falando. Enfim, então esse vídeo, 26 minutos, eu sei que a paciência dos seres humanos hoje em dia não passa de 10 segundos, então provavelmente ninguém viu, mas pelo menos eu fiz o meu papel de minimamente trazer essa indignação, assim, de da gente dar um chacoalhão, sabe? E começar a pensar que essas histórias têm um porquê. Ah, Buda nasceu, deu 9 passos e falou pra pessoa, sei lá quem que era, acho que o próprio pai dele, não lembro. "Ah, eu sou o ser mais iluminado que já pisou nessa terra". Aí você olha pra sua história de vida e fala: "Pô, eu não caí da minha mãe já direto da barriga dela andando, falando". Então esquece, não vou chegar num nível de entender o Buda e de, tá entendendo? É co é diminuir pra manter lá embaixo mesmo, entendeu? Que você não fica aí, não olha isso aqui não. Só que aí o topo da elite, seja da elite governamental, financeira, social, enfim, todas as formas de elite, porque não existe só a elite financeira, tá? Mas todas essas elites que se compactuam sabem dessas histórias. Então, por quê? Entende? Por que essas histórias são escondidas? Por que essas histórias são silenciadas? Por que essas histórias chegam a hoje em dia não, hoje em dia muito diferente do passado, se a gente pensar culturalmente, vamos imaginar a época de Giordano Bruno, por exemplo. A igreja falava assim: "Censura". Só que essa tática da censura, além de burra, é promotora da ideia que ela está censurando. Porque a partir do momento que eu censuro a igreja, e a igreja com extremo poder, não vai editar livros sobre, sei lá, teoria X. Essa teoria não convém à igreja. Essas, mesmo que seja algo científico, sei lá, essa teoria não queremos. Censura. Aí as pessoas: "Ah, é? Por que a igreja está censurando isso daí?". Aí cria curiosidade, é contraproducente. E é lógico que as elites vão percebendo, fala: "Espera um pouco, não, espera um pouco, então vamos fazer diferente". Não é falar pra eles: "Não, a censura é é é diferente". Acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, censura, um próximo aqui, eu vou gravar até hoje mesmo, porque vale muito a pena. É como a tática da censura não é mais sobre não deixar falar, é fala, fala. Tem YouTube aí, ó, tem
Instagram, fala o que você quiser, fala, 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 fala. Mas, como você lá atrás domesticou o pessoal para estar aqui embaixo, no nível de pensamentos, de energia, de reflexão, de ideias, de um monte de coisa, manter as pessoas lá embaixo. Se um cara aparece falando um negócio daqui, digamos, e assim, de novo, não é cima e embaixo no sentido de hierarquia, tá, eu tô usando cima e embaixo porque a gente tá na terra. Então, é meio difícil falar de outra forma, mas assim, alguém falando ideias totalmente diferentes e desconexas do que você sempre viu. Não precisa de censura, entende? Eu posso falar a coisa mais verdadeira do mundo, do mundo. Como tá tão fora do nível de compreensão de, digamos, 99% das pessoas que passaram pela escolinha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, foram domesticados, não precisa sequer de censura, você tá falando sozinho, entendeu? Eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso, porque foge aqui do tema, mas olha a loucura, minhas almas que pulsam aqui por esse vídeo. Vamos pensar com mais acuidade de que novamente, talvez você não goste do que eu tô falando, mas vocês estão sendo enganados. Existe muito mais entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. E aí, te mantiveram lá embaixo, jogaram você lá embaixo, para você sequer cogitar, nem passa na sua esfera de possibilidade algumas coisas que qualquer elite sabe. Tá entendendo? Enfim, pense um pouco sobre isso. Se quiser comentar, se quiser me xingar, se quiser fazer, faz o que quiser. Mas que pelo menos comente e pense um pouco a respeito se faz sentido alguma coisa do que aqui foi dito, tá bom? Então, gratidão por ter assistido o vídeo até aqui. 32 minutos e provavelmente você já foi embora, mas enfim, gratidão. Eu vou continuar fazendo e falando. Obrigado por ter acompanhado se você chegou. Até mais. Até um próximo vídeo.